Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra. Bom, hoje nós temos então a quinta aula, né, que é o encerramento da matéria Trindade, onde a gente falou sobre as pessoas que compõem Deus. E quando a gente fala assim, a gente já vem na cabeça, as pessoas, então são três deuses? Não, é um Deus, né? Desde a primeira aula lá. Eu sei que assim, muitas vezes, irmãos, a gente deixa a desejar nas expressões, porque a gente não tem nada parecido na nossa experiência humana. A gente não tem nada parecido na criação, para falar, não, ó, Deus é parecido com isso. Pelo contrário, todas as coisas buscam referência em Deus, né? Deus não busca referência em ninguém, a gente não tem nenhuma referência em relação a Deus. Todas as coisas têm referência em Deus, porque Deus é a origem de todas as coisas, Deus é o criador de todas as coisas. Então, assim, a própria Bíblia, ela revela no sentido que ela mostra que é uma realidade, ou seja, o Deus triuno, né? Só que ela não explica isso de uma maneira que a gente possa falar, tá, entendi tudo agora. Não, porque é Deus, né? Então não tem como explicar Deus a ponto de nós falarmos assim, entendi tudo. Nós estamos falando de um ser que ele ultrapassa toda e qualquer capacidade imaginativa humana. Não é um ídolo, não é uma criatura, é o Criador, não é? Então ele está acima de toda a capacidade de raciocínio humano. Nós, na verdade, só sabemos de Deus aquilo que ele decidiu de si se revelar nas Escrituras e pela natureza. Então, a própria Bíblia vai falar, no Salmo de número 19, Romanos capítulo 1, que a natureza, né, ela manifesta a glória de Deus. Então mostra um pouco do seu caráter e das suas virtudes. A natureza, ela um pouco mostra, né, sobre quem é esse Deus. Esse Deus que aprecia a beleza, esse Deus que é harmônico, que é perfeito, que é ético, que é generoso, que é bondoso. Pela natureza a gente já consegue identificar isso nas características de Deus, né? Agora a Bíblia vai falar da sua pessoa, vai falar do seu plano de redenção, né? Vai falar do seu caráter, vai dar outros detalhes. Mas mesmo assim, as Escrituras Deus usa uma linguagem humana para se comunicar conosco, né? Por exemplo, quando a gente lê na Bíblia assim, os olhos de Deus percorrem por toda a terra, né? A mão de Deus não está encolhida para que não possa abençoar. Os ouvidos de Deus não estão surdos para que não possa ouvir, né? Subiu como cheiro suave as narinas do Senhor. A boca do Senhor falou isso e aquilo. Mas não está falando que Deus exatamente tem, né, ouvidos, olhos e uma boca, como o ser humano tem. Não é isso, né, que a Bíblia está pretendendo afirmar. A Bíblia só está se comunicando, ou Deus só está se comunicando conosco de uma maneira que nós entendemos. Por exemplo, quando nós falamos de mão direita, a gente sabe o que significa a destra do homem, né? Aqui é a força, né, o braço do homem. Então aqui é a força, aqui é o poder. Então o braço de Deus, a mão direita de Deus. Então a gente associa isso à destreza, né? A força, o poder de Deus. Então pega a linguagem que a gente chama de antropomórfica, né? Pega forma humana, isso quer dizer a palavra, né? Antropos, homem, né? Ser humano, e morfo, forma. Então é forma humana. Pega essas formas humanas para tentar nos comunicar isso. Os olhos de Deus, Deus sabe porque ele vê, né? Então é por isso que descreve assim, os olhos de Deus
estão percorrendo toda a terra. Ou seja, Deus sabe de tudo que acontece, né? Os olhos são ligados à sabedoria. Quem vê sabe, né? As narinas de Deus, quer dizer, Deus, ele absorveu, ele recebeu com prazer ou não, né? Também tem a Bíblia vai falar que aquele pecado subiu às narinas de Deus, né? Então, ou seja, o cheiro agradável ou desagradável. Então, essa linguagem, ela é mais uma linguagem para se aproximar de nós do que para de fato falar, Deus exatamente é assim. Quando a gente pega Apocalipse capítulo 1, por exemplo, descreve lá Jesus. João teve uma visão e viu Jesus. O seu rosto era como o sol ao meio-dia, seus cabelos eram brancos, branquinhos como a lã, né? Como a neve, os seus olhos como chama de fogo, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes, os seus pés eram como um latão que tivesse sido refinado numa fornalha. Aí a gente fala, então Jesus é exatamente isso? É essa figura? Não, não é, né? Senão ele inclusive seria muito esquisito, imagina, um ser com todas essas características, né? Seria um negócio que daria muito medo. Mas isso é uma linguagem de comunicação, a gente chama de metáfora, né? São linguagens que usam essas comparações para nos comunicar, então, uma verdade, né? Para nos falar a respeito de uma característica mais profunda, uma virtude, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a matéria não pretende falar assim, não vamos explicar o que é a Trindade, não é isso. A matéria pretende, né? Ou eu pretendi, e ainda vou tentar colocar mais uns pontos aqui, o que a matéria pretende é falar assim, que Deus de fato, ele é constituído de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são pessoas distintas, ou seja, o Pai e o Filho não é a mesma pessoa, né? O Filho e o Espírito Santo não é a mesma pessoa, não. São pessoas distintas, só que são da mesma natureza, têm a mesma essência, têm os mesmos atributos. O Pai é criador, o Filho é criador e o Espírito Santo é criador. O Pai tem todo o poder, o Filho tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. O Espírito Santo é onisciente, o Filho é onisciente, o Pai é onisciente, né? Então, ou seja, os 3 têm a mesma natureza. O que um tem, o que um é, o outro também tem e o outro também é. Então a gente precisa somente... Na verdade é assim, irmãos, para a gente guardar um monte de informação, né? Hoje é a 5ª aula, então assim, vamos colocar aí que são 5 horas de estudo. 5 horas de estudo, de informação para você guardar na mente é difícil, né? Ou impossível, né? Mesmo que você fez as anotações lá, mas você não anotou exatamente as 5 horas, né? Mas você fez pontuações, algum comentário seu e tal, lembra de alguma coisa que eu falei, mas as 5 horas de informação não. Mas eu acho que seria interessante assim, eu fiz a matéria Trindade. Alguém pergunta para você, né, que fez a matéria. Você fez o curso de teologia? Fez a matéria Trindade? Fiz a matéria Trindade. O que é Trindade? A pessoa pergunta. E aí eu acho interessante a gente pelo menos ter um resumo, né? O que é a Trindade? Ou quem é a Trindade, né? Estamos falando da pessoa de Deus. Quem é a Trindade? A Trindade é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Tá, mas me explica isso. Como assim? É uma pessoa em 3 formas? Não é uma pessoa em 3 formas. Um Deus manifesta em 3 pessoas distintas, mas da mesma natureza e essência. Eu acho que se nós conseguirmos guardar essa informação, né, vou repetir de novo para ver se a gente resume e fixa, tá? Alguém pergunta, quem é a Trindade? Ou o que é a Trindade? A Trindade é Deus, né, manifesto em 3 pessoas distintas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são distintos, mas têm a mesma natureza e tem a mesma essência. Eu acho que seria assim, um resumo bem mesmo enxuto para a gente falar o que é Trindade para ter na mente. Eu acho que isso aqui já nos ajuda bastante. O que vocês acham? Até não sei se vocês, né, depois quiserem ouvir de novo para anotar, mas só para a gente entender. Quem é a Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus triuno, é o Deus criador. Sempre existiram. Nunca houve uma época que o Filho não existiu. Nunca houve uma época que o Espírito Santo não existiu. Eles sempre existiram, a gente chama de concomitantemente, né? Ou seja, ao mesmo tempo, eles sempre existiram.
né? Eles coexistem, essa é a palavra que a gente usa também, coexistem, que é, eles existem simultaneamente. Na verdade, não é que eles existem como se um dia não existissem, não, eles são eternos. Antes que houvesse qualquer coisa, que o mundo foi criado, que os seres humanos foram criados, né? Porque todas as coisas visíveis e invisíveis, a gente leu em Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, por exemplo, todas as coisas visíveis e invisíveis, toda a criação, os anjos, né? Fala invisíveis porque há seres celestiais, que são os anjos, que foram criaturas de Deus também, né? Ou seja, em relação a Deus, eles são criaturas, infinitamente inferior e menor do que Deus, né? Os anjos. E o que acontece? Antes que os anjos fossem criados, que o ser humano foi criado, que a terra, o universo foram criados, Deus, ele estava lá. Deus era, né? Como a gente fala. Deus é. Não é que Deus existe, Deus é. Antes que existisse qualquer coisa, era Deus. Então, de Deus surge todas as coisas. E aí a gente também às vezes fica meio confuso, porque fala assim, ó, como assim? Nunca houve um tempo que Deus não existia, de onde veio Deus? Mas a gente faz essas perguntas porque na nossa experiência humana, tudo que existe um dia não existiu. Teve uma origem, né? E muitas coisas inclusive têm um fim, porque são perecíveis. Elas não são eternas. Um dia esse mundo, essa criação vai ser destruída de fato, vai ser restaurada outra criação. Nós nascemos, crescemos e morremos, né? Pode ser uma rocha, pode ser uma árvore enorme, pode ser um animal longevo, mas mesmo assim ele vai deixar de existir um dia, né? Então, na nossa experiência, tudo que existe um dia não existiu e vai deixar de existir. Mas em relação a Deus, não. Deus, ele é o autoexistente. Deus não depende de nada e nem de ninguém para se sustentar. É Ele que sustenta todas as coisas, né? Que nós lemos em alguma das aulas aqui. Ele é aquele que nos dá a respiração, a vida, sustenta a humanidade. É Ele que sustenta essa criação, porque essa criação está num processo de destruição a partir do pecado. Quando o pecado entra na humanidade, então aqui o ser humano já passou agora a morrer. Antes não, mas, né, depois do pecado entrou a morte no mundo. O próprio ambiente, né, a terra, a criação, também foi afetada pelo pecado. Então a gente percebe que tudo aqui é perecível, tudo está se destruindo, mesmo sem a gente ver. Quantas bactérias no mundo, né, irmão? Quanta coisa que vai se acabando, vai se destruindo, vai se desfazendo. Não só os seres humanos. Nós que moramos aqui, principalmente no litoral, em um litoral, né, bem próximo ao mar, à praia, a gente é só olhar os ferros, né? É só olhar os portões, as janelas de ferro, como elas enferrujam por causa dessa maresia, né, que a gente recebe e tal. Só para a gente entender, pode ser o ferro, que é algo resistente. Ele vai se corroendo e, se não cuidar, vai se tornar um pozinho, uma ferrugem. Olha, um metal tão rígido que a gente fura a parede, né? Que a gente usa aí para tantas coisas que são resistentes mesmo. Mas isso se acaba, como tudo na vida, essa criação. Mas Deus não. Deus, ele é para todo sempre. O Salmo 90, verso 2, nós lemos, né? Verso 1 e verso 2. Deus é de eternidade a eternidade, né? Antes que os montes nascessem, antes que os outeiros, né, fossem criados, essas grandes montanhas, essas grandes rochas foram criados, Deus é de eternidade a eternidade. Então ele sempre foi uma realidade. Ele não é servido por mãos humanas, como são os ídolos, né? Tem gente que acha que Deus, se eu não fizer tal e tal coisa, se eu não adorar Deus, se eu não pregar o Evangelho, se eu não fizer isso, se eu não interceder por tal pessoa, Deus vai ser limitado porque eu não fiz essas coisas, né? Deus não é alterado em nada pelas minhas negligências. Nem o que eu faço ou deixo de fazer vai alterar Deus. O projeto de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus vai ser manifesto. Deus fará tudo o que Ele já determinou, decretou lá da eternidade. Ele vai fazer isso. E não há ninguém, nem nada que impeça e nem que ajude Ele a fazer. É que a gente tem essa ideia doida, né?
Ah, irmão, se você não orar por fulano, se você não fizer isso, né, como que vai ser? Eu falei, não, Deus é soberano. Já pensou se Deus dependesse da igreja? Já pensou se Deus dependesse da minha fidelidade? Já pensou se Deus dependesse das minhas orações? Deus estava falido, irmãos. Não é? Deus estava falido. Deus não depende da igreja. Mas isso não nos faz, não é porque eu penso assim, que me faz ser negligente, omisso, preguiçoso, irresponsável, né? Nós temos esse pensamento, mas nós sabemos que nós temos não é só uma responsabilidade, mas é um privilégio que Deus nos deu para trabalhar naquilo que Ele está trabalhando desde sempre. Não foi o que Jesus disse lá em João, né? Eu trabalho até agora e meu Pai também. Estamos trabalhando, faz muito tempo. Antes que a gente existisse, Deus já está trabalhando lá, criando a humanidade, sustentando a humanidade e resgatando a humanidade. Então Deus, na eternidade, sempre esteve realizando as suas obras. Nós chegamos agora na história. Eu cheguei a 44 anos, né? Eu vou fazer 44 agora, se Deus quiser, que eu nem sei se eu chego lá em agosto. Não é agosto de Deus, não, é o mês de agosto mesmo, tá? Mas... agosto, 44 anos, 4.4. Eu também agosto. Então assim, amada, eu te dou um presente se você me devolve o presente, tá? A gente presenteia um ou outro. Tudo em agosto, né? Mas o que eu quero dizer, olha só, como Deus, Ele é soberano e como Deus não depende de nada e nem de ninguém. Ele é Senhor da história, inclusive, né? A gente precisa entender que Deus não é o nosso Deus, é nosso Deus porque nós o reconhecemos como Deus, mas é o Deus da humanidade. Tá certo? Alguns falam assim, não, o Deus do fulano não é aquele Deus. Não, Deus, não há possibilidade de ter outro Deus, porque não existe outro Deus. No imaginário coletivo da humanidade, na história, foram inventando, imaginando deuses, né? E aí um chama de Alá, o outro de Buda, o outro lá dá o nome de uma imagem, o outro fala que é não sei o que, o outro fala são os elementos da terra, é o sol, é o vento, é o fogo, melhor dizendo, né? O fogo é o vento, é a terra, é a água, meu Deus, é a entidade tal. Então eles vão imaginando, mas isso não existe. A Bíblia vai dizer isso, né? Se a gente ler 1 Coríntios capítulo 10, por exemplo, capítulo 8, né? Capítulo 10, 8 e 10 de 1 Coríntios. Se nós lemos Isaías vai falar, o próprio Deus é bem humorado, né? E ele fala em Isaías assim, vocês mostram então aí, vocês estão falando que existe Deus, vocês têm o Deus de vocês, então chama ele aí, esses deuses de vocês, fala para eles falarem o que vai acontecer no final, desde o começo. Olha só, irmão. Em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, Deus fala assim, cadê os deuses de vocês? Vocês estão falando que são deuses aí. Todos os deuses que não fizeram os céus e a terra vão desaparecer, quer dizer, porque não são criador, são criatura das criaturas, ou a imaginação das criaturas, né? Melhor dizendo. Então, só para a gente entender, Deus é esse ser que sustenta a humanidade, tá certo? É esse ser que inclusive abençoa justo e injusto. Mateus capítulo 5, Jesus vai falar isso, né? Deus faz com que a chuva desça sobre a lavoura, a plantação do justo e do injusto. Deus faz o sol nascer, e esse sol nasce para justo e para injusto. Para gente que reconhece Deus e o adora, e para gente que blasfema de Deus. Deus é o Senhor da humanidade. Inclusive, Ele é Senhor do Satanás, tá certo? O diabo não faz nada sem autorização de Deus, sem permissão de Deus, porque é uma criatura. Então Deus é Senhor de tudo e é Senhor de todos. É dessa trindade que nós estamos falando. É desse Deus que não é, muitas vezes, o que muitas igrejas evangélicas pregam, que muitas vezes nós projetamos quem Deus é, né? Tantas pessoas equivocadas aí, achando que Deus... são dois extremos, né? Ou ele é um Deus carrasco, um Deus assim que pune mesmo, um Deus brabo, que se você errou em alguma coisinha, ele vai mandar um raio do céu, vai abrir a terra, vai engolir você, né? Alguns pensam que Deus é assim, é um ser que se você não contou 10% direitinho lá no seu orçamento e deu na igreja, ele vai autorizar que demônios, devorador, cortador, migrador, destruidor, vá no seu celeiro e destrua tudo,
Olha só, irmão, que coisa doida, né? Então esse é um extremo. Vai falar que não, rapaz, Deus, assim, você pecou, já era, acabou, vai pro inferno mesmo, não tem perdão, né? Esse Deus, assim, que dá uma chance só, e olhe lá, hein? Então, segura aí, porque, né, se você vacilou um pouquinho... Agora, outro extremo, né? As pessoas que muitas vezes acham que Deus é. Aquele Deus também que não exige santidade, que não exige um bom testemunho. Aquele Deus que não tá, você pode viver a vida que você quiser e mesmo assim Ele vai te salvar. Então a gente vê assim, extremos, distorções, desequilíbrios de quem Deus é, né? E aí é por isso que é importante nós estudarmos a natureza de Deus, o caráter de Deus, que foi o que eu tentei passar para vocês aqui, né? Para que a gente entendesse quem é a Trindade, quem é esse Deus que é completo, que não tem crise, né? Que, se a igreja não adorar... Irmãos, vai cair aqui a conexão, que a gente já começou bem depois. Entra de novo no link, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer uma segunda chamada. Tudo bem? Então, daqui a pouco... Vamos fazer o seguinte.